meu nome é Daiane Santiago e eu estou aqui para trocar uma palavrinha com você. O assunto de hoje é relacionamento. O assunto mais difícil de conversar, mas é o que é mais falado por todos os lados. Eu acho que é o assunto que eu já mais comentei na vida, né, por experiência, porque eu tenho um relacionamento já de 13 anos, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Relacionamento, a união de duas pessoas. Essa questão é muito sensível. Para você que precisa de uma orientação no seu relacionamento, você precisa entender uma coisa. Muitas vezes você vai ter que compreender a necessidade de passar por cima de várias coisas para que tudo se encaminhe. O que acontece em um relacionamento? Duas pessoas se juntam com educação diferente, com conceitos de vida diferentes para viver um relacionamento e as cabeças se chocam. Então no início tudo é muito apaixonante, né? Tá todo apaixonado, as duas partes estão apaixonadas e isso faz com que tudo fique lindo. Com o tempo as coisas vão acontecendo, vai crescendo um ciúme, vai crescendo uma desconfiança, vai alimentando sentimentos que não é tão legal para o relacionamento e a relação começa a ficar um pouco desestabilizada. Deixar uma linha aqui de relacionamento já pré-colocada, os ciúmes. Se você é uma pessoa que precisa aprender a controlar os seus ciúmes, você precisa de ajuda, né? Busque pessoas que vá te orientar como agir, como corrigir, como melhorar as suas atitudes, porque o ciúme, ele na proporção certa, ele faz bem, mas a partir do momento que ele começa a ser exagerado, ele passa a fazer mal para as duas partes, não só para você, mas para o outro também, né? Então você precisa pensar em corrigir certas atitudes como o ciúme, porque o ciúme estraga, às vezes o ciúme ele é doentio, o ciúme faz mal, o ciúme sufoca, o ciúme vai fazer com que seu parceiro às vezes não tenha nem vontade de te procurar, de se aproximar, de partilhar algo com você, porque ele é algo que não faz bem, ele é algo que faz mal. Então no seu relacionamento você precisa aprender a detectar as coisas que fazem mal para você e para o seu companheiro, né? Se é o ciúme, você precisa corrigir, né, aquelas situações, tudo aquilo que está reprovando o seu relacionamento, você precisa pautar e se corrigir a tempo. Não adianta você chorar depois que perdeu o boy, ficar lá lamentando, porque a pessoa também vai cansando, né? O relacionamento, quanto mais acontecer desgastes, menos possibilidade de dar certo você tem. Então você tem que fazer enquanto é tempo. Se você ama essa pessoa que está com você, faça o seu melhor agora. Não deixa para mostrar o melhor que você tem para ele depois que alguma coisa ferir o coração dele. Porque eu acredito que Deus não uniu as pessoas para que nós feríssemos o outro, né? Nós não podemos ter a capacidade de ferir o outro, isso faz mal. Então se você colocar no seu coração hoje que você não quer ferir o seu próximo, o seu parceiro, o seu companheiro, já é uma iniciativa incrível, porque você, antes de fazer aquilo que é ruim, aquele ciúme exagerado, aquela perseguição, hoje o mal é o WhatsApp, porque tem gente que nem dorme, né? Fica lá online. Você tá conversando com as pessoas, a pessoa tá lá no celular, aí você, conversa aqui comigo. Então, tem algumas coisas que é você o responsável por mudar, que você possa conseguir identificar atitudes suas e não deixar ao ponto de ferir, né, o outro, para que aquilo crie ali uma cicatriz e depois você arrependa e perca às vezes o amor da sua vida. Porque acontece sim, muitas vezes, muitas pessoas perdem aquele amor por indisciplina, por não querer corrigir o seu comportamento, por egoísmo, né, por arrogância, por soberba. Então hoje nós vivemos em um mundo
muito complexo e nós precisamos aprender a esquecer o materialismo, a esquecer o orgulho para trás e viver você, a sua essência, viver você mesmo, porque se você se aproximou do seu parceiro é porque algo te chamou a atenção. Então não mude o seu jeito de ser conforme o tempo for passando, porque ele se apaixonou por você daquela maneira que você era, e se você mudar, sempre vai estar ali naquele coração falando, nossa, ela não era assim, ou ele não era assim. Então, relacionamento é isso, é você nunca esquecer o porquê você se apaixonou por aquela pessoa e sempre lembrar que você não deve ferir aquele coração. Em um relacionamento é necessário que os dois tenham uma cabeça unida, né? Porque vocês uniram um ao outro e a cabeça precisa caminhar, não que sejam iguais, não digo isso, mas precisa entrar em acordo, um casal. O que acontece quando aquele relacionamento não está andando conforme a pessoa colocou a expectativa? Algo entre vocês dois estão em desacordo. Então a necessidade de acordo dos dois pensarem, sentarem e conversarem para projetar uma bela união, uma bela relação é essencial e é isso que falta nos casais, né? Quando tá ali no início da relação e não consegue entrar em um acordo, né? Não conseguem muitas vezes conversar, porque tudo vai depender de N fatores, vai depender da idade, vai depender da rotina, vai depender do trabalho, depende da família, vai depender de muitas coisas, porque relacionamento ele é muito complexo, né? Pode envolver muitas situações. Tem pessoas que já não dá certo com a mãe da pessoa, né, que está envolvida, já entra na questão familiar. Tem pessoas que não dá certo com o horário, não consegue viver, não consegue conviver porque a pessoa é dedicada muito ao trabalho, outra aos estudos. Então é uma complexidade muito grande. Se você tem interesse que eu traga um assunto referente ao relacionamento um pouco mais aprofundado e com um pouco mais de desenvoltura a uma só área, deixe aqui nos comentários aqui embaixo alguma opinião referente àquela área no qual você tem dificuldade em entrar em acordo com o seu parceiro, para que a gente possa levar um assunto um pouco mais detalhado, porque eu acredito que o relacionamento, se eu for começar a falar aqui sobre relacionamento, nós não vamos ter fim nesse assunto. Mas de início, o que eu penso é que o casal ele precisa estar em acordo. A cabeça ela precisa estar pensando na mesma proporção, né, daquele planejamento de convívio diário, né? Por exemplo, um relacionamento que já tem muitos anos, que já tem um bom tempo, vocês precisam já detectar ali onde estão errando, caso esse relacionamento não esteja indo muito bem, para que vocês consigam entrar em acordo nas partes no qual vocês não conseguem ter uma boa convivência atualmente. Então, são detalhes em que vocês devem parar e ter coragem para conversar. O que acontece nos relacionamentos é que as pessoas deixam para depois, né? Não gostam de conversar, até que a única oportunidade que a pessoa para conversar é em uma briga, em uma discussão. E esse não é o momento de você conversar sobre o seu relacionamento, né? Então você precisa ter maturidade para você agir na hora certa, conversar da maneira certa, no tempo certo com o seu parceiro, para que vocês consigam perdurar essa relação, né? Se você perdurar essa relação, vai ser a sua maturidade, vai ser a sua elevação de maturidade que vai alcançar um bom tempo e, acima de tudo, uma relação saudável, não é mesmo? Porque de nada vale a pena você ter um parceiro e você tá brigando, você está sendo sufocado, você está preso. Muitas vezes as pessoas têm um relacionamento, mas se sente sozinha, nem sempre está acompanhado, porque às vezes aquele parceiro não quer acompanhar, né, naquela rotina que fez. Então, relacionamento é um assunto muito complexo. Se você quer parte 1, 2 ou 3 desse assunto, deixa aqui embaixo em qual parte do relacionamento
nós podemos aí dedicar um pouquinho mais de tempo para a gente desenvolver uma boa maneira de ajudar o próximo, para que nós possamos ter resultado, para que nós possamos fazer a diferença na vida do outro, porque ninguém nasceu para ficar sozinho, não é mesmo? Todo mundo precisa de alguém, então que seja uma boa convivência, uma boa relação, que você esteja em busca de melhorias. Então esse é o exemplo de relacionamento que eu deixo para que você possa pegar um pouquinho dessa dica e aplicar no seu relacionamento para que ele dê certo. E eu agradeço a você que esteve ao final desse vídeo comigo até agora. Muito obrigada! Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe já aqui o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!